excelente reportagem aqui do nosso colega Carlos Madeiro, falando como o governo gasta seu dinheiro. Em 10 anos, o governo gastou o dobro em resposta a desastres do que prevenção, que é sempre aquilo, né? A gente tentando enxugar o gelo. Nos últimos 10 anos, o governo federal gastou 69% dos recursos de defesa civil destinados à gestão de riscos e desastres com ações de recuperação e resposta às tragédias no país, e apenas 31% em prevenção. Esses são dados do Tribunal de Contas da União. Foram gastos 13 bilhões e 400 milhões em recuperação e resposta a desastres e apenas 5 bilhões e 900 milhões em prevenção. Ou seja, a gente não previne os desastres e eles acabam acontecendo e depois o gasto é muito maior para tentar recuperar. E não foram poucos nesses últimos 10 anos, né, César? Não foram poucos e tem aí sofrimento e perda de vidas humanas, né, Fabiola? E isso, a meu ver, essa é a questão fulcral, porque, por exemplo, entre 2013 e fevereiro de 2023 desse ano agora, tem essa mesma matéria demonstra que dados da Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, indicam que essas perdas somam a ordem de mais de 400 bilhões de reais de prejuízos ao país. Então, mesmo que a análise seja meramente pragmática e que você não entre na seara do humanismo, considerando que isso é óbvio, que, a meu ver, esse precisa ser o prisma fundamental da análise, que é o que está em jogo aí, não são só coisas materiais. Você tem vida humana, você tem todo tipo de sofrimento e esse precisa ser o X da questão. Agora, mesmo que a questão fosse única e exclusivamente pragmática na seara dos danos e das questões materiais, existem dados empíricos que te demonstram que vale muito mais a pena prevenir do que remediar. Não por acaso você tem um ditado popular que te dá conta exatamente desse raciocínio. Infelizmente, então, portanto, para fechar esse raciocínio, esse é um mal do Brasil. A gente não investe em infraestrutura, a gente não investe em prevenção, da mesma forma que a gente não investe, por exemplo, em redes de saneamento básico, e a gente tem uma parcela imensa, sobretudo das camadas mais empobrecidas do país, adoecendo por conta de doenças que já estão basicamente erradicadas em outras partes do mundo, e essa é uma síndrome que acomete o Brasil e que, infelizmente, trava o nosso próprio desenvolvimento. Agora, para concluir a minha fala, dentro disso que eu falei, nesse mesmo período, os últimos 10 anos, foram registradas 1.997 mortes, 532 só ao longo do ano passado. Então, uma série de coisas aí, e a tragédia, por exemplo, do litoral norte de São Paulo aí há algumas semanas deixou muito claro, que denotam o tamanho do problema que a gente vive, e isso é algo que tende a se agravar, Fabiola. A gente está num processo de aquecimento global no qual esse tipo de evento extremo deve piorar, e deve piorar com muita velocidade. Se a gente não investir nesse tipo de prevenção e de sistemas que sejam capazes de alertar a população, de organizar processos de defesa civil que sejam mais adequados do que o que a gente tem aí, a gente vai verificar um número cada vez mais acentuado de mortes. O fato de 26,6% das mortes das 1.997 que ocorreram ao longo dos últimos 10 anos terem acontecido agora, no ano passado, não é por acaso. É um fato muito empírico e muito evidente de que esses processos estão se agudizando e vão gerar cada vez mais mortes e cada vez mais perdas materiais, caso o próprio governo federal, e aí eu não estou dizendo de um governo federal mais específico, caso o Estado brasileiro, de uma forma mais ampla, não mude a sua atuação nesse sentido. E é possível fazer diferente, né? É isso que essa reportagem mostra e é muito interessante. Coloca aqui na tela, por favor. O Tribunal de Contas da União, ao fazer essa análise, faz uma série de recomendações.
do que é possível fazer diferente. E acho, Josias, que isso vai muito na linha, quando a gente, já fiz algumas entrevistas com você aqui, de resposta às autoridades, nesse dia seguinte da tragédia, né? E você fala justamente desse trabalho da prevenção, quer dizer, que é cobrado, né? E a gente não pode esquecer de cobrar isso o ano inteiro, porque parece que eles precisam ser cobrados do básico, né? É verdade, nesse setor das tragédias, Fabíola, o pior tipo de cego é o que não ouve os recados emitidos pelo fenômeno das mudanças climáticas, né? A ciência está gritando para os governos para que eles se antecipem às tragédias, caprichando na prevenção. Mas no Brasil dos últimos anos, como mostra essa reportagem, gastou-se mais na reação aos desastres, 13,4 bilhões, do que na prevenção, 5,9 bilhões. Ficou muito fácil prever o tempo no setor da defesa civil. É escuridão perene. O custo da reação governamental aos desastres, registrados aí na última década, 69% das verbas disponíveis foram para a reação. Esse custo é magnificado pela mixaria que foi investido na prevenção, 31%. Esses dados revelados pelo UOL foram colecionados pelo Tribunal de Contas da União, né? Por uma armadilha da sorte, essa auditoria sobre as mazelas da Defesa Civil, ela caiu nas mãos do Jorge Oliveira, ministro Jorge Oliveira. No governo do Bolsonaro, um negacionista climático de monstruário, esse ministro, que agora está no TCU, ele chefiou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Nunca se ouviu dele nenhum pio sobre desastres ambientais, sobre a necessidade de ajustar o orçamento aos fenômenos climáticos. E hoje, o ministro Jorge Oliveira apresenta um defeito, Fabíola, que é muito comum em ex-ministros de governos precários, né? Ele encontra as verdadeiras soluções para todos os problemas nacionais que ele não enxergava antes de se transferir do palco para a crítica. Ele agora virou um crítico, e aí ele encontra solução para tudo. Por sorte, nós sabemos que esses trabalhos no TCU, eles são sedimentados sobre um alicerce muito firme, há um corpo técnico muito preparado no TCU, então esse relatório é crível por conta disso. Agora, não deixa de ser irônico que um ex-ministro do Bolsonaro, cujo negacionismo é gritante, seja o relator dessa matéria.